Muito bem, voltamos ao vivo com a entrevista Record Mundo. O tema de hoje é o ano da França no Brasil. Eu comentava aqui com o professor Paulo Edgar, que é da PUC de São Paulo, estudou na França, é da área de Relações Internacionais. A influência da cultura francesa no Brasil. Quer dizer, no século XX era muito forte, os colégios, a escola pública, inclusive, em muitos casos, a segunda língua tinha o inglês e tinha o francês. Parece que mudou para o espanhol, né, professor? Agora, continua a influência na universidade, ainda é importante? Que leitura que o senhor faz disso? Sem dúvida nenhuma que é importantíssimo. Inclusive, nós temos uma certa atração pela produção intelectual francesa, e em São Paulo nós temos uma livraria só com livros franceses e de muita procura, e com muitos títulos, não? E nas universidades, realmente, sobretudo nos cursos de pós-graduação, a seleção de candidatos supõe também a língua francesa. Isso mais na área de humanidades ou também nas áreas, vamos dizer, técnicas, engenharia? Eu falaria na área que eu tenho mais contato direto. Na área de humanidades, sem dúvida nenhuma, que nós temos nomes, para falar atualmente, do meio universitário francês, que são vedetes no Brasil e constantemente eles são referidos. Nós temos, por exemplo, um Lévi-Strauss, que já foi mencionado, nós temos o Michel Foucault, nós temos, enfim, uma série de outros que eu não vou citá-los, claro. É um grande número. E também nós temos o cinema francês, ele continua realmente nos proporcionando, assim, obras que são consideradas pela intelectualidade de um nível, muitas vezes até considerado um nível um pouco mais exigente do que do cinema, por exemplo, norte-americano. Aliás, a pergunta da Luciana, que é de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, Thierry, ela pergunta: gostaria de saber que tipo de evento aberto ao público que vai ser realizado no ano da França no Brasil. Se vai englobar cinema, que é o que o professor dizia agora, e música, por exemplo. Você tem alguns eventos? Você tem uma listinha aí? Olha, como eu já disse, né, são uma faixa de 600 chancelados, projetos chancelados, mas eu já descobri, por exemplo, numa viagem a Belo Horizonte, só no hotel tinha 3 propagandas de eventos que não eram chancelados, mas que eram homenagem ao ano da França no Brasil. Vocês nem sabiam oficialmente? Não sabíamos. Então, são milhares, na verdade, porque tem iniciativas assim privadas. Eu peço desculpa que eu peguei só um papelzinho, né, para lembrar bem das datas. Eu tenho umas coisas interessantes. Dia 2 a 3 de maio, em São Paulo, por exemplo, a França é convidada especial da Virada Cultural em São Paulo. Eu acho que vai ter shows assim, de teatro de rua muito grande, muito bom. Peguei a data de 9 de setembro em São Luís também, que vai ter um grande show de música francesa e africana. Em São Luís do Maranhão? Em São Luís do Maranhão, o que tem grande importância para nós, porque é talvez a única cidade brasileira que foi fundada pelos franceses. Então tem uma herança que nós queremos homenagear. Eu acho que tem uma coisa muito interessante também, dia 23 de abril já começou, a 31 de maio, o Festival de Ópera de Manaus, né, que está prestigiando também a França. Então, no teatro lá, aquele famoso teatro de Manaus. Né? Então, na Ópera de Manaus. Então, eu acho que isso é uma coisa importante também de mostrar que no norte do Brasil está acontecendo muitas coisas também de Não é só São importância. Paulo, Rio, Belo Horizonte, não, né? Tem muita coisa. Vai ter, por exemplo, São Paulo, o show de encerramento do ano da França no Brasil vai ser em São Paulo, dia 15 de novembro, e vai ser um grande show de MPB, MPF, vamos dizer também, música popular francesa, né? Estou inventando. E vai ter, assim, muitas coisas, cinema, vai ter muitas amostras de cinema também. E vai ter muitos eventos também, que vão ser, assim, eventos assim, com muito público, assim, eventos gratuitos, abertos ao público. Existe um site para a pessoa olhar Existe um site, é oficialmente o ministro da Cultura aqui do Brasil, né, que está cuidando da comunicação oficial sobre o ano da França no Brasil. Então, se entrar no site do Ministério da Cultura brasileiro, tem lá o link para o ano da França no Brasil. Na verdade, o título do site é Ano da França no Brasil, tudo junto, né, .cultura.gov.br. Aí você vai ter toda a programação. Muito bem, fica a dica, já que são mais de 700 eventos, a gente não tem nem como citar muitos aqui. Ele citou alguns, né, mostrando que está espalhado pelo Brasil, não é concentrado só aqui no sul do país, não. Tem em São Luís do Maranhão, tem no Nordeste, tem no Norte do país. Muitas perguntas também práticas, né? No outro bloco nós falamos de estudantes querendo ir para a França, agora empresários, né?
O Éder trabalha na área de tecnologia da informação no sul do Brasil. Obrigado pela pergunta. Ele quer saber se vai existir algum tipo de parceria nesta área, o que ele deve fazer. O que você recomendaria, hein? Bom, a questão da cooperação econômica entre França e Brasil, ela passa muito pelas empresas francesas e brasileiras que fazem parte das câmaras de comércio franco-brasileiras. E também nós temos um órgão de cooperação econômica oficial que se chama Missão Econômica, né? Tem uma em São Paulo, tem uma no Rio, e as duas cuidam ao nível federal. Então, vocês podem procurar essas instituições, essas associações, todas têm um site e você pode achar vários contatos. E acho que com isso a gente responde também ao Jordão. Obrigado, Jordão, pela pergunta. O Jordão Santos, que é de São Paulo, ele quer saber se as empresas francesas estão buscando representantes e distribuidores no Brasil, se seria uma boa oportunidade. Então tem que procurar esses centros, né? Tem a Câmara de Comércio, Câmara de Comércio Franco-Brasileira. Câmara de Comércio Franco-Brasileira. Pega esse nome, entra pela internet. Certamente no ano França-Brasil vai ser mais fácil fazer esse contato que você está querendo. A pergunta do Alexandre Santana. Ouve-se falar muito de aliança entre Brasil e França, mas geralmente aproximação política. Agora, como aproximar esses povos se suas vias de acesso ainda continuam tão difíceis? Acho que ele está falando da dificuldade de acesso dos brasileiros. Professor, o senhor que tem uma parceria antiga com a França, não sei se continua visitando a França seguidamente, né? O senhor sente essa dificuldade para o brasileiro que vai para lá? Já teve algum problema na hora de entrar? O que o senhor diria aí? Não, eu pessoalmente não, mas de fato nós verificamos que com a crise econômica atual, nós vemos que o apelo ao tal espaço Schengen, que ou seja, é um acordo de que o país, porta de entrada em qualquer país da Europa, quer dizer, inicial, esse país fica responsável porque o visitante ele pode circular por toda a Europa e a responsabilidade é do país que foi a porta de entrada, não? Mas o que eu julgo é que antes de viajar é importante que a gente realmente leve em conta algumas exigências, caso contrário até se explicam problemas existentes. Embora, ao mesmo tempo, também nós vemos nesse semestre há queixas de que pessoas que estavam devidamente preparadas com a documentação tiveram dificuldades. Agora, o fato é que a Europa vive um momento de crescente desemprego. Pode haver um fechamento, xenofobia. E aí teme-se que isso redunde em dificuldades, inclusive, para quem quer trabalhar na Europa. E a França não chega a ser um lugar que cria problemas de maior monta. Talvez a Espanha tenha sido ocasião de maiores queixas, mas mesmo assim é surpreendente o fato de, nesse bimestre, terem sido retornados mais brasileiros com problemas da França do que no ano passado. Não é? Será que isso explica pela crise um pouco? Quer dizer, os países europeus tendem a se fechar porque tem que garantir emprego, apesar de muitos brasileiros não irem para lá para trabalhar, né? Estão indo para passear ou para estudar e tal. Mas há esse medo da invasão do estrangeiro? Isso voltou a afetar a Europa? Eu, por não ser da minha área e nem tendo também dados assim objetivos, eu não posso responder assim. O fato é que se há medo de uma invasão, qualquer seja, não é de brasileiros. Não tem palavra de ordem para barrar brasileiros, bem menos cotas de brasileiros, como já cheguei a ler na imprensa. Não existe isso, cotas? Não, isso claramente seria até anticonstitucional, né? Então não tem esse problema, não. Eu acho que tem efeitos da crise, deve ter também problemas de comunicação, de informação, mas de jeito nenhum isso está escondendo uma política do governo francês para barrar o brasileiro. Se fosse falar rapidamente, assim, você que é francês, mora no Brasil, inclusive tem família agora aqui no Brasil, não me contava antes do programa. Em poucas palavras, quais são as semelhanças e as diferenças? O que aproxima e o que distingue o Brasil da França? Olha, eu acho que o que aproxima bastante a França e o Brasil, eu acho que é uma certa vontade, talvez, de levar uma mensagem universal ao mundo. Isso é uma velha tradição francesa, né? O universalismo francês. Eu acho que hoje em dia é uma novidade no Brasil, que é desde
há uns anos atrás nós estamos assistindo ao crescimento de uma vontade do Brasil de levar uma mensagem universalista ao mundo, colaborando com a África, intervindo na Haiti, no Timor-Leste, no papel de potência, tudo isso. E dentro dessas duas mensagens, nós estamos achando, assim, uma questão de fraternidade, de abertura ao outro, bem parecido entre os dois países. Obviamente, as histórias não são as mesmas, né, mas nessa maneira de tratar do outro, de abrir a porta para a discussão, para a crítica, para debate, eu acho que isso é um marco fundamental. Muito bem, eu queria agradecer muito a presença do Thierry Valentin, pronúncia é essa, né? Valentin, que é diretor do Centro Franco-Brasileiro de Documentação Técnica e Científica, responsável também pelo Campus France, que faz esse intercâmbio, principalmente de estudantes brasileiros que vão lá para a França. Obrigado, ele falou aqui para a gente sobre o ano da França no Brasil. Certamente ao longo do ano vamos voltar a falar sobre